Bom dia, amigos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos iniciar o nosso estudo da manhã, nossa reunião pública. Estamos aguardando a nossa irmã Berenice Lima. Não chegou até o momento, nós vamos começar. E a Jane vai começar o estudo. Que ela chegar, ela assume. Senão a Jane vai fazer o estudo, todo o estudo. Tá? Então, estamos no aguardo. Então, nós vamos divulgar o curso de Humildade e Caridade. E é terça-feira, às 19 horas, estudo sistematizado da doutrina espírita, turma 1. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, estudo de O Livro dos Espíritos. Quinta-feira, de 20 às 21 horas, estudo da mediunidade. Sábado, 10h30, UERJ novamente, estudo sistematizado da doutrina espírita, presencial e aberto a tudo. Todo o curso é aberto ao público. Todos estão convidados a vir estudar conosco. Tá? Na terça-feira, teremos aqui está terça-feira, Cultura da Paz. Não ouvi. Tá. Então, na terça-feira, Cultura da Paz, com Antônio Machado. Pedimos mais uma vez auxílio, ajuda de todos para a questão do pó de café lá para a nossa horta, a questão da casca do ovo, tudo isso para melhorar a nossa horta, nosso jardim. Tá? Nós vamos dar nossa página preparatória, a nossa prece, e depois vamos iniciar o estudo. Então, do livro Fonte Viva, Mensagem de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, lição 114, Embainha tua espada. Embainha tua espada, Jesus, João 18:11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão da inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surge o morticínio e o arrasamento que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos, nos desarvora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar afetivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de ensino. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor. Embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemos-nos nas
exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lance em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sob uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Graças a Deus. Jesus, amigo, irmão, benfeitores, irmãos trabalhadores do bem, estamos agradecendo aos nossos irmãos que estão conosco na manhã de hoje para o estudo. Pedimos a orientação, o amparo, pedimos pelos nossos irmãos, companheiros que deixaram o corpo físico, que sejam atendidos pelos médicos amigos, enfermeiros, irmãos que estão atentos à chegada dos nossos irmãos. Pedimos a ajuda e o amparo das equipes do bem para o atendimento aos nossos irmãos, companheiros enfermos, nos lares, nos hospitais, onde, graças à dificuldade, que a espiritualidade amiga, irmãos do bem, possa auxiliar a todos nós, que mantenhamos o bom ânimo, a alegria e o entusiasmo para continuar a nossa jornada evolutiva. Que a paz deste momento se estenda para os nossos lares, nossos familiares, irmãos do caminho. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus pelo nosso encontro importante dessa manhã. Pedimos a ajuda para a nossa irmã Rene Dias, que vai trazer o estudo de hoje. Pedimos pela nossa irmã Berenice Lima, que está a caminho. Agradecemos o momento em que iniciamos o nosso estudo da manhã. Que assim seja. Eu vou convidar a nossa irmã Jane para iniciar o estudo da manhã. Bom dia a todos. Então, esse mês inteiro nós estamos falando justamente desse encontro, justamente porque são esses dois termos que caminham juntos, né? Paz e saúde. Alguém pode se considerar com saúde, saudável, se não estiver em paz? Então, hoje vamos refletir um pouco mais detalhadamente sobre uma paz bem procurada, bastante buscada e que traz alguns detalhezinhos para ser encontrada, que é justamente a paz de espírito. O subtema hoje é paz de espírito. Então, quem pode falar que está completamente em paz? Não precisa me responder não, tá, gente? É só para cada um pensar. Até porque esse vai ser um aspecto do estudo de hoje, sobre a paz de espírito ser um elemento muito individual. O texto é um artigo que eu pesquisei, que falava sobre o assunto, e claro que depois precisamos voltar
ao Evangelho, aquela paz que Jesus nos desejou. Quando adentra assim, depois do episódio da crucificação, e ele adentra o ambiente e fala: paz seja convosco. Então, como poderia, depois daquele turbilhão de dores que foi o Calvário, chegar assim e desejar que a paz estivesse com todos? É o exemplo do nosso mestre. Então, vamos começar com o artigo. Deixa eu ver aqui. Esse artigo foi escrito pela Bruna Cosenza. Aí eu tirei algumas partes, algumas ideias, muito interessantes, quando ela fala que a paz de espírito está ligada ao ciclo de corpo e de mente. Então, um corpo saudável, um corpo em paz, também está ligado a um espírito em paz, ou uma paz de espírito. E ali eu coloquei aquela imagem deliciosa, né? Nossa, olha, um saveiro, né? Um veleiro, um saveiro, assim, em alto mar. Observe que as águas estão tranquilas, olha. Com toda certeza, todas as pessoas que tiverem acesso a esse ambiente ali estarão em paz, não é assim? Não? Como, gente? Como a pessoa vai estar no ambiente daquele, um saveiro, um mar calmo, aquelas águas lindas, e ainda assim não estar em paz? Não estar com paz de espírito? Não. A mente, a mente pode não estar em paz. Então, ela fala que a paz de espírito não é algo assim muito concreto, de verdade, não é muito concreto. E cada um tem o direito de criar a sua concepção sobre o que significa encontrar essa paz. E me chamou a atenção ela falar que cada um tem o direito de encontrar qual a concepção, como encontrar essa paz de espírito, já que não é concreto, também não é ao mesmo tempo para todos e não tem o mesmo significado para todos. Então, eu achei interessante quando ela usa ali a questão do direito. Cada um tem o direito de buscar a sua paz de espírito da maneira como conceba essa situação. Deixa eu ver se agora vai. Foi até demais. É uma sensação que, na verdade, só quem já viveu é capaz de explicar. E acredite, muitas vezes é difícil de explicar algo desse tipo. Quando você sentir que não consegue alcançar esse estado de espírito, o primeiro passo nessa busca é respirar fundo e confessar para si mesmo: eu não tenho paz de espírito. Então, observe. Eu estava assistindo uma palestra com esse tema, com o Yandoli, o sobrenome dele. Daqui a pouco eu lembro o nome. É um médico também da Associação Médico Espírita, que traz muitas palestras interessantes. Aí eu estava assistindo ele falando dessa. Aí ele começou falando assim: eu vou falar de alguma coisa que eu não tenho. Aí ele falando: eu não tenho paz de espírito. Ele declarou, né, publicamente, está aí na Décio Yandoli, ou Yandoli, não sei bem o sobrenome. Aí ele declarou abertamente. Mas a primeira recomendação que essa articulista nos fala é para nós respirarmos fundo e falarmos, admitirmos para nós mesmos que nós não temos paz de espírito. Não fala para sair declarando por aí. É algo interior, algo interno. E, geralmente, essas questões interiores, nós temos a tendência de evitá-las. Tanto que, às vezes, preenchemos o nosso exterior de coisas para fazer, coisas para resolver, justamente para evitar esse encontro interior. Inclusive, esse tema, a Joana de Ângeles fala muito sobre ele. Então, ela fala, né, essa questão do respirar é para você parar um pouco, parar com tudo que é externo a você, para um pouco, respira, porque para respirar a gente interioriza e aí admite para si mesmo. Porque enquanto não houver essa assunção para si mesmo, nós não vamos dar o passo seguinte, que é fazer a busca em torno dessa paz de espírito. Quando ela fala ali que não dá para explicar
já que não é algo muito concreto, e nós, criaturas ainda muito materializadas, se não temos o concreto para usarmos como explicação, já nos enrolamos, já nos sentimos com dificuldade de compreensão. E se for para externar, para explicar, pode ser mais difícil ainda. Ela ainda continua. Dito isto, você está consciente de que precisa alcançar esse estado de espírito para se sentir bem consigo mesmo e ter uma visão mais positiva sobre a vida. No entanto, o próximo passo não é tão simples. Ah, meu Deus, não é uma coisa simples, né? Ah, Senhor. E esse não ser uma coisa simples não é a mesma coisa de falar que é contrário à simplicidade. E se a gente for observar, muitas vezes essa paz de espírito está totalmente ligada à simplicidade. Mas não significa que seja algo simples, corriqueiro ali. Pois não existe uma fórmula para encontrar a paz de espírito. Que pena, já queria apertar um botão, já queria tomar um comprimido, já queria fazer algo, né, que me trouxesse essa paz de espírito assim, num átimo, né, numa coisa rápida. Isso varia muito dependendo da personalidade da pessoa, estilo de vida, objetivos pessoais. Ai, como temos dificuldade de respeitar os objetivos pessoais do outro, o estilo de vida do outro, as escolhas que o outro faz. Às vezes a nossa dificuldade de respeitar essas escolhas, esses objetivos, porque a paz de espírito vai estar ligada a toda aquela personalidade, a toda aquela construção que cada um vai fazendo. Aí ela continua, mesmo assim, existem algumas dicas. Oh, que beleza! Eu gosto de dicas. Não que eu vá seguir nenhuma delas, mas é bom saber que tem uma dica. Quando o negócio aperta muito, a gente vai lá e puxa uma dica daquela e vê se já está na hora de fazer. Porque às vezes 1000 dicas e não, isso não dá para mim. Não, não, estou longe de... não consigo fazer isso. Mas já vão acendendo-se alguns lampejos, algumas orientações para que a gente chegue. Ela fala algumas dicas que costumam funcionar para várias pessoas e que com certeza podem te ajudar nessa caminhada. Então, ela ali nesse artigo vai traçar algumas dicas e eu acredito que sejam todas velhas conhecidas nossas. Mesmo que ainda não sejam de nossa ação, de nossa atitude, certamente alguém já nos disse, já recebemos algum conselho naquela direção, já lemos algo, porque nós andamos num turbilhão tão grande, que tem aumentado também o número de pessoas que têm buscado alguma ajuda de forma diferenciada, fazer algo que nunca tinha feito antes, por exemplo, e ver se naquilo ali, mesmo que ele não saiba, está procurando a sua paz de espírito. Então, nós já vimos que é individualizado, que depende dos objetivos de cada um, do que escolheu para viver, da maneira como escolheu atuar. Tudo isso está ligado. Então, tudo isso vai nos levando para uma individualidade, para uma individualização desse momento aí. Então, algumas dicas que ela vai dar aqui, é um artigo que eu encontrei no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e me parece que, assim, é só pensando na nossa vida mesmo cotidiana, só pensando no nosso dia a dia que ela coloca essas dicas. Antes de vir à lista, ela vai nos fazendo um alerta. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Tá. Ela vai fazer 2 alertas. Quando começar a sentir uma turbulência dentro de si mesmo, a primeira coisa que você deve fazer é tentar entender o que está causando essa sensação ruim. Ela coloca ali até como um dever, né? Às vezes a gente não gosta muito de ouvir essa palavra, né? Você deve fazer, né? Porque fere algumas suscetibilidades, né? Bate lá no orgulho, devo nada, não devo nada, né? Tem até uma camiseta de uma personagem de novela de uma antiga que falava assim, não sou obrigada. E é uma verdade, parece uma bobeirinha, mas é verdade. Né? Botar até na camiseta, não sou obrigada. Então, é um dever, né, que ela coloca. Depois, quando Jesus vai nos colocar como dever, aí a gente vai, né, desejando ou não aceitar que é um dever, mas no artigo ela também usa esse termo que deve. Então, primeira coisa, a gente tem que entender, mas ela é para tentar entender. Porque às vezes a gente pensa que quer entender, a gente fala para a gente mesmo que quer, mas lá
naquela parte inconfessável do nosso ser, de verdade nós não queremos. De verdade nós queremos mesmo que nada daquilo aconteça, que a paz me venha com uma facilidade, que eu viva em paz, sem ter plantado, sem ter semeado essa paz. Que a paz também é um fruto, é um movimento aí que a gente vai colher o que estamos semeando. Então, ela fala que é importante tentar entender por que aquele turbilhão. Por que aparentemente, estando tudo certo, tudo em ordem, em mim, no meu interior, algo fervilha, algo não me deixa em paz, algo perturba a minha paz. Então, preciso começar a entender isso. E quanto mais a parte exterior parece estar tudo bem, tudo organizado, você às vezes não traz aqueles problemas mais sérios, como outras pessoas que você conhece, convive, trazem, e ainda assim você não está em paz. Eu lembrei de novo lá de Paulo e Estevão, quando o Paulo ficava martelando na cabeça dele que paz era aquela que Estevão e que os primeiros cristãos exibiam, demonstravam ter naqueles momentos cruciais. Estevão sendo apedrejado, seria apedrejado até a morte, e ele apresentava ali um estado de paz que Paulo, com toda a sua pompa, com toda a sua condição, não apresentava. Então, me lembrei agora desse episódio ali. Então, às vezes, para nós, externamente parece que está tudo bem, mas tem um turbilhão, tem algo que não nos deixa sentir essa felicidade plena. Então, ela diz que é legal que a gente tente entender o que está causando aquela situação, qual o motivo. E ainda continua nos orientando. Reflita, medite, converse com pessoas próximas, escreva seus sentimentos. Aí já é até uma atitude da psicologia, escrever os sentimentos. Todos os dias prestar atenção em si mesmo, o que eu estou sentindo, como é que eu estou, penso, reflito, medito, tento encontrar aquelas causas e vou escrevendo, os sentimentos. É até um exercíciozinho. Tente ir mastigando tudo que está passando para chegar a conclusões mais certeiras. Então, esse ruminar, esse mastigar, pensar, não é ficar ali, preso, aprisionado, não. É um movimento de interiorização, só que com bastante consciência, com bastante cuidado também. Cada um vai no seu limite, vai pensando, vai vendo que sensação é essa, por que eu estou me sentindo assim, o que está acontecendo, Eu comigo mesmo tentando ali me tratar, tentando eu mesma me encontrar. Então é nesse sentido aqui, não é ficar aprisionado, não. Aí ali naquela imagem tem uma engrenagenzinha, vai pensando, aí a engrenagenzinha, pode ter ali algum dentezinho da engrenagem. Se não tiver um dentezinho da engrenagem que esteja desgastado, que esteja quebrado, aquela engrenagem não vai funcionar, ela vai emperrar naquele momento ali. E às vezes nós estamos emperrados mesmo naquele momento. Às vezes levamos uma vida física, até uma certa idade, até um certo tempo, nossa, uma tranquilidade. Mas chega um pedaço, parece que tem uma partezinha daquela engrenagem que desgastou, que não deixa mais com que aquele motor da vida funcione normalmente. E algumas vezes, em encarnações passadas, nós paralisamos no mesmo momento. Então, quando está tudo me sorrindo, tudo com uma certa tranquilidade, vai tudo bem, a engrenagem vai, Está ali cheia de óleo, lubrificadinha, tudo perfeito. Mas chega o ponto crucial, e é exatamente naquele ponto ali que nós precisamos trabalhar. E certamente nós já nos deparamos com aquela situação em outras experiências e podemos ser paralisados ali, podemos não ter conseguido resolver aquela questão ali, e agora, especialmente agora que nós estamos nos dedicando a estudar, a compreender um pouco mais a vida espiritual, a vida material, pode ser o momento exato de nós conseguirmos ajustar essa engrenagem, seguir, passar adiante. E mais, passar adiante em paz. Essa é a finalidade. É importante ressaltar que, infelizmente, algumas vezes não conseguimos solucionar
tão rapidamente o que está afetando a nossa paz de espírito. Nestes casos, é preciso de um plano de ação duplo. Então, né, às vezes a gente faz todo esse movimento, mas não consegue sozinho. E aí, graças a Deus, né, com a permissão de Deus, temos aí toda uma área psicológica. Esse mês nós tiramos, ao longo do ano, nós teremos vários temas dessa área psicológica. Tanto que no dia 13 de abril, no aniversário de 111 anos da nossa casa, o tema vai ser Saúde Mental e Espiritismo. Vai ser com César Said. Já coloquem na agenda aí, 13 de abril, 9 horas da manhã, Saúde Mental e Espiritismo com César Said, aniversário da nossa casa. Já coloquem aí a agenda. Então, esse ano, a nossa casa, todos os meses está colocando temas mais voltados para as questões da saúde mental, que tem sido tão valorizada. E é preciso que seja mesmo valorizada para nós irmos quebrando alguns preconceitos. Quando precisamos de um tempo maior nessas questões emocionais, é importante se consultar um profissional dessa área. Nós vamos com mais facilidade ao profissional, né? Deu um arranhão, vai lá, quebrou uma perna, quebrou um braço, sentiu uma dor aqui, uma dor ali, vamos tranquilamente para os profissionais. Mas quando a questão é psicológica, gente, até quebrarmos um preconceito que ainda trazemos e procurarmos um profissional nessa área, se for da psiquiatria, então, nossa senhora, né? Temos, sim, ainda bastante resistência a procurar desses profissionais. Mas tudo é com permissão de Deus. O nosso cérebro, a nossa mente, as nossas emoções também precisam de cuidados. E quando foge ali a nossa condição, precisamos, sim, procurar os profissionais. Isso já vai ser um passo muito importante. Então, esse ano todo a gente vai ter oportunidade de, todos os meses, ter um tema mais específico a esse respeito da saúde mental. Então, aquela fala de um plano duplo, né? Fez tudo aquilo e não está dando, e a cabeça está fervilhando, as ideias estão todas emaranhadas, embaralhadas. Ali naquela ideia aparecem pessoas, aparecem símbolos, aparecem caminhos, tudo embolado, vários círculos, tem até alguma coisa que parece ali, até um furacãozinho. A mente pode estar toda assim. E já se tentou os primeiros passos sem sucesso. Então, precisa de um plano de ação duplo, não pode ficar sozinho aguardando que se resolva. Aí ela fala, enquanto você busca resolver a questão mais profundamente, pensando no longo prazo, aí fala, né? A terapia pode ser muito útil nesses casos, né? Terapia faz bem. Tente tomar alguma iniciativa de curto prazo que sejam capazes de ir criando pequenas curas ao longo dos dias. Então, iniciativas, ações pequenas curas ao longo dos dias. É igual esses programas, né, de ajuda que tem, né, dos alcoólicos anônimos e de outros, né? Um dia de cada vez, né? Apenas hoje, 24 horas, por hoje. E, assim, programas de curto, né? Que a gente possa ter alcance de quando executa e que o resultado dele nos venha também mais rapidamente. Mas isso tudo vendo que à frente a gente vai ter um plano maior de cura mesmo. E eu lembro que tem um texto também, eu já ouvi na voz do Renato Prieto, quando ele fala, né, aprenda a tirar pequenas férias. É uma orientação também, tirar pequenas férias, né? Fazer algo que vai te distrair a mente junto à natureza, ou assistindo a algum filme que você gosta, fazendo alguma atividade cultural, né? Ou então simplesmente ficando algum tempinho só você mesmo, sozinho, sem fazer nada, né? Vai tirando pequenas férias, atitudes que vão te trazendo pequenas curas. Isso tudo é para que a gente não pare no caminho. Estou falando de atividades que podem facilmente ser incluídas na rotina. Isso porque, às vezes, achamos que só nos sentiremos inteiros e repletos de paz quando tivermos um relacionamento amoroso estável, vou até botar perfeito ali, né? Encontrarmos o emprego dos sonhos, ou pudermos viajar pelo mundo sem data para voltar. Então, né, eu coloco lá longe a minha felicidade, a minha paz. Só que eu coloco tão longe que eu não vou até lá. Eu não consigo trazer aquela paz para o momento em que eu estou, para o exato instante em que eu estou. Agora mesmo, essa uma horinha que a gente está sentado aqui, a gente pode buscar essa paz. A gente pode, porque eu sempre gosto de repetir isso. Não são todas as pessoas que nesse momento estão nessa condição.
de se sentar, né? Mais ou menos confortavelmente, a gente podia estar deitado, né? Mas se sentar e pensar um pouco e ouvir um pouco, isso também é uma pequena, né? Uma pequena cura, um pequeno momento de cura, que a gente pode colocar na rotina. Aí, colocando essas metas muito longas, ela continua falando. São conquistas grandiosas que podem, sim, trazer momentos bons para a sua vida, mas que são, de certa forma, passageiros. E quando o relacionamento não for mais novidade? Né? Quando aquele relacionamento do sonho for mais novidade? Né? Quando o príncipe virar um sapo, por exemplo. Né? Acho que até o Décio que fala, né? Pode beijar todos os sapos que nenhum vai virar príncipe. Mas pode beijar todos os príncipes que em algum momento eu vou virar sapos. Se é o Décio. Princesas também. Não, aqui, ó, tem princesas também. Então, é porque, né, a convivência, a gente estava falando até disso no estudo de quinta-feira à noite, né? Na questão do relacionamento. E a gente está falando de metades eternas, de almas gêmeas, no estudo do Livro dos Espíritos, toda quinta-feira, às 19 horas aqui na nossa casa. Então, são justamente dessa questão dos relacionamentos. Então, pode ser que aquele relacionamento dos sonhos, em algum momento, né, ele não seja mais novidade, não tenha a profundidade que eu pensava que tinha. Aí fala, e quando o emprego não for mais do dos sonhos? O que acontece? Perseguimos aquele emprego dos sonhos, mas ao chegarmos lá, ao estarmos um tempinho ali, nada a ver, essa profissão não tem nada a ver comigo, estou me arrastando, estou contando os dias para a aposentadoria. Gente, eu sempre achei muito triste isso, né? Quando a gente começa a só eliminar os dias para chegar até a aposentadoria, porque a gente não vive aquele dia de trabalho que é fundamental. Isso não quer dizer que se aquele emprego não está mais do sonho, não é o que a gente deseja, não está nos fazendo bem, nós temos o direito, como diz lá, de mudar de emprego, de procurar outra área, de modificar tudo ali. Isso ali também vai fazer parte daquela engrenagem de planejamento para que se fique bem. Isso também está previsto, a gente tem liberdade de fazer isso também. A gente não pode colocar a nossa parte de espírito ali, simplesmente. Ainda fala, e quando as viagens perderem a graça? Porque pode parecer estranho, mas mesmo naquele veleiro lindo que estava ali no início, naquele mar tranquilo, aquele mar azulzinho, tranquilo, mesmo aquilo pode se tornar chato, pode perder a graça. E também se nós não estamos aqui a passeio, né? Mesmo que a gente não saiba disso, é bom a gente estar sempre lembrando. Então, em algum momento, não, meu sonho é viajar, 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 viajar. Isso também pode enjoar, isso também pode cansar. Aí eu lembro do Gregório, no livro Libertação, quando ele começa a se cansar do mal. Quando a mãe dele vai pedir ajuda lá para poder ver se consegue resgatá-lo, né, das sombras em que ele se encontra, e fala assim, puxa, mas nós já tivemos... Ela fala assim, não, mas ele agora está cansando. Ela percebeu um filetezinho de luz, onde ele demonstra que já está ficando cansado do mal. Então, porque só o que permanece é o bem, só o que é de verdade é que vai permanecer. Ainda que nos traga, né, dificuldades, nos traga desafios, e que são necessários também. É o óleo ali da lubrificação também. É preciso algo mais perene e que não dependa de coisas e pessoas para sustentar o seu equilíbrio. Olha que maravilha. É algo mais duradouro, que não vai depender nem de coisas. Eu vou ter paz de espírito quando eu tiver isso. Eu vou ter paz de espírito quando eu conseguir tal coisa. É importante que a gente tenha coisas que sejam ali, que não dependam nem de objetos, porque tudo é passageiro, e também nem de pessoas, porque o outro pode não corresponder às suas expectativas. As decepções que nós temos com o comportamento dos outros, geralmente estão ligadas à expectativa que nós fazemos. Criamos uma expectativa grande e, às vezes, o outro não tem condição de atender aquela nossa expectativa. E ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Não é egoísmo, mas cada um precisa se bastar. Lá nas questões do Livro dos Espíritos, nós vimos que não tem metades eternas. Ninguém é metade do outro. Todos somos inteiros.
É claro que as relações são fundamentais, é nelas que nós vamos crescendo, é através delas que vamos crescendo. Mas nós não somos metade. Não podemos depender do outro para existirmos. Porque o outro também está nas lutas dele, tem as lutas a vencer, tem as questões que são do interesse dele também. E o nosso exercício nesse relacionamento é justamente compreender. E se ainda pudermos ajudar, nossa, é melhor ainda. E para isso vamos ter que fazer algumas escolhas, até do que nós assistimos, do que nós ouvimos, porque tem alguns programas, algumas novelas, algumas músicas que, nossa Senhora, nos traz uma imagem totalmente distorcida do que seria de verdade, né? Um relacionamento harmonioso, do que seria de verdade algo que poderia trazer para nós paz de espírito. Mas isso aí, só nós mesmos é que vamos poder escolher. Porque isso aí é individual, cada um tem o seu momento, a sua forma de se sentir em paz. Às vezes a pessoa só se sente em paz se tiver muito barulho do lado de fora, porque ele não se escuta, ele não se vê, e aí, ilusoriamente, ele acha que está tudo bem, que está tudo em paz, né? Sem problemas, como se gosta de falar algumas vezes também. Deixa eu ver. A paz de espírito precisa ser trabalhada dentro de você mesmo todos os dias. Trata-se praticamente de um eterno trabalho introspectivo. Aí ela fala, meu primeiro conselho é bem importante e pode direcionar todas as suas escolhas. Encontre algo que te preencha. Isso aí, cada um se sente preenchido com algo diferente. Tem gente que pega ali uma máquina de costura e, nossa, né, se sente tão em paz, tão feliz, tão produtivo, tão útil, fica ali maravilhado com trabalhos manuais, com coisas que vai fazendo, enquanto vai tecendo ali. Como é que é o nome do projeto, Rosa, ali do ápice? Vai tecendo o quê? Aí, costurando vidas, né? Todo um significado. Pensa que está costurando ali um tecido, que está fazendo algo, mas não. Está costurando a própria vida, porque aqueles são momentos que a pessoa se sente em paz. Tem outras que se sentem em paz na cozinha. Está lá preparando uma comida boa, uma comida diferente. Nossa, uma paz de espírito que sente. Outras pessoas fazem isso nas tarefas de casa. Nossa, depois que colocou aquela roupa toda na corda, olha assim para a roupa, aquele cheirinho de roupa limpa. Ai, que coisinha legal. A minha máquina que lava, mas depois que eu estendo, eu gosto de olhar para a corda, que também minha corda é desse tamanhozinho. Eu olho ali, cheiro, quando eu entro em casa e está aquele cheirinho de amaciante, nossa, que coisa boa. Abro a porta, sinto aquele cheiro. Aquilo ali é um momento assim de paz, né? É uma conquista. Então, algo que te preencha. Eu, assim, amo vir para a humildade e caridade. Amo mesmo, é parte da minha rotina. Há mais de 30 anos, me sinto preenchida, feliz. Venho com muita alegria para cá. Mas você tem ideia, temos informações de algumas crianças que vinham arrastadas, né? Dona Maria Luísa mesmo fala, né, que trazia com uma varinha, vinha trazendo um monte de estrelas do quintal, vinha com uma varinha para que eles viessem para cá. Né? Mas isso quando crianças, quando a gente amadurece e tudo mais, então cada um procura. Eu vejo tão feliz aquelas pessoas que usam o uniforme da igreja, estão lá uniformizadas da igreja, distribuindo, né, aquele jornal, aqueles panfletos. A gente sente que tem ali uma paz naquela atividade, então, que cada um busca aquilo que te preencha. Tem pessoas que não abrem mão daquele jogo do futebol semanal. Nossa, a hora que chega ali, junto ali com o pessoal dos peladeiros ali, nossa, se sentem em paz naquele momento ali. Temos que falar que é individual, que cada um precisa buscar algo que preencha. E tudo que é feito com amor, fica melhor, mais bonito. O alimento, né? Tudo. A pessoa se dedica também ao amor. Isso. E aí traz paz. Então são as pequenas curas, aquilo que cada um vai procurar, vai mexer em planta. Nossa, tem gente que vai mexendo nas plantas, vai conversando com as plantas, com cuidado para não começar a escutar as plantas te responderem, tá? Não faz muita pergunta não, só conversa e tal. Se elas começarem a te responder, você já começa a se preocupar, tá? Já vê uma outra forma. Mas então, procurar algo que preencha. Isso serve para todos. Por isso que ela fala que isso ali é para todos.
A paz de espírito é proveniente de estar preenchido. E existem muitas maneiras de se fazer isso, que mudam de pessoa para pessoa. Porque a maior parte da falta de paz é o famoso vazio existencial, gente. Vazio existencial, né? Então, por isso que ela fala, esse conselho ela dá e chama de conselho mesmo. Aí a listinha, olha, iniciar um projeto pessoal que te proporcione satisfação. Começa. Às vezes você vai mudar no meio, mas começa algo. Não foi aquele, parte para outro. Utilizar o esporte para abstrair a sua mente das dúvidas e dilemas que permeiam, né, que permeiam sua mente. Está muito repetitivo ali. Então, de verdade, ainda mais na pandemia, né, educação física foi colocada ali como saúde, o profissional da educação física entrou para a área de saúde, tão importante que é a prática de um esporte. E é a mesma coisa, cada um precisa procurar o esporte que lhe preencha, que tanto lhe dê condição fisicamente de realizar, como emocionalmente te ajude. Então, são muitos desses casos em que o esporte, né, o esporte salva. E de verdade, tanto porque o nosso corpo precisa, né, dessa troca de energia, precisa dessa manutenção física, como a mente, naquele momento que você está ali, ó, sua mente, né, até pela produção hormonal que vai acontecendo, você vai se sentindo diferente. Começar a ler um livro que te inspire em várias esferas da vida. Começar a se dedicar a algum tipo de trabalho voluntário, olha que maravilha. Você começar a tirar aquela relação do trabalho somente a questão financeira. E há tempos atrás, eu falava ainda sobre isso, que às vezes você está na sua família, você está trabalhando de noite, né? Incessantemente, e aquilo te traz uma remuneração. Ninguém reclama que você está trabalhando muito, está tendo uma remuneração ótima. Mas quando você começa a se dedicar a um trabalho voluntário que não te traz uma remuneração financeira, às vezes você encontra alguns percalços aí. Às vezes, mas de novo, mas já vai para lá de novo, mas está ganhando o que com isso? Ganha o que com isso? Só quem já se voluntaria sabe o que ganha com isso. Então, não é hora nem de discutir, né? A pessoa está nessa dúvida porque ela de verdade não sabe. Exercitar a sua mente com mais frequência, por exemplo, com a prática diária de meditação. Isso ali é um desafio, né? Fazer uma viagem para um lugar mais espiritual, praticar yoga, criar o hábito de escrever todos os dias seus pensamentos e sentimentos, fazer uma análise de pessoas e situações que podem ser tóxicas, iniciar um processo de afastamento. Tem um momento que o ideal é afastar, porque não está fazendo bem para um, não está fazendo bem para outro. Quem sabe lá na frente, mais amadurecida, aquela relação possa ser retomada. Porque em algum momento vai ser retomada, né, gente? Nós estamos no exercício da família universal. Em algum momento estaremos todos de verdade reunidos e na prática do bem. Não se apegar aos padrões e críticas da sociedade. Isso aí é fogo, né? Eu tentar atender ao que a sociedade padroniza, ao modelo que a sociedade diz que é o modelo perfeito, que é o melhor, que é o mais bonito, que é o mais acertado. Quem vive procurando essas autorizações da sociedade, né, não vai ter paz. Até porque isso muda toda hora, gente. Toda hora muda. Iniciar um processo de autoaceitação, né? Começar a aceitar-se. Não é aquela síndrome, eu nasci assim, vou crescer assim. Não. É você se conhecer, se aceitar e, a partir dessa aceitação, traçar ali os planos que você vai fazer para se sentir em paz. Aqui, claro, né, para sair fazendo tudo, dá várias dicas. Seja persistente e chegue um pouco mais perto a cada dia. Há inúmeros meios de trabalhar a turbulência que é a nossa mente, realmente. Antes de tudo, é preciso querer encontrar essa paz de espírito e se esforçar para alcançá-la. Além disso, é importante ter sempre uma visão positiva sobre aquilo que você tem feito por si mesmo, né? Visão positiva. Se você está se esforçando de verdade, então merece esse reconhecimento. Eu estou esforçando, não consegui, mas eu estou esforçando, eu estou no esforço. Eu não desisto. Não se esqueça, a paz de espírito não é um estado permanente. Ela é extremamente frágil e cabe apenas a você trabalhar constantemente para que ela não se perca totalmente. Porque algo que me trazia paz agora, ali na frente não vai mais me trazer paz.
Então, eu vou buscar algo que me traga paz ali na frente. Porque nós, graças a Deus, mudamos o tempo todo. Algo que fala, nossa, eu morro se tal coisa acontecer. Tal coisa acontece, você não morre, ainda sai melhor. Né? Porque somos dramáticos, né? Algumas vezes criamos alguns dramas verdadeiros para nós mesmos, que nem precisava daquilo tudo. E é interessante que quando nós conseguimos, né, olhar de mais alto, penso que quando estivermos no plano espiritual, olhando aqui as coisinhas que fizemos, né, aquela retrospectiva de nossas ações, muita coisa, assim, puxa, que bobagem, gastei tanta energia com aquela bobagem. Nossa, aquilo ali me deixou tão mal e nem era tão sério assim. Onde eu estava, né, na hora que eu estou vivendo ali o problema, eu não enxergo ali na frente. Então, eu acho que aquilo ali vai ser mesmo o fim, que é uma catástrofe, mas eu não estou vendo ali na frente. Tem até um caso de um livro escrito pelo Gerson Simões Monteiro, que fala sobre o suicídio. Não estou bem lembrada agora do nome do livro, daqui a pouco eu lembro, do Gerson Simões Monteiro. Tem um que fala Não Soube Esperar, que é um caso que ele conta, né, de um empresário que cometeu suicídio porque entrou em falência, e aí ele era conceituado, era muito honesto, ficou muito preocupado como a sociedade o veria, que ele não aguentaria passar por uma vergonha daquela, que ele estava sendo visto como alguém que não fosse muito honesto, e aí ele comete o suicídio. Tempos depois, ele tem autorização para voltar à família e ver, quando ele chega na fábrica, nossa, a fábrica progrediu, ele fica assim, achando que ia chegar e encontrar a fábrica, né, realmente falida, a família em dificuldade. Não, a família estava bem financeiramente, a fábrica estava bem. E aí ele fica sem entender. Aí o mentor, né, o que acompanha, fala com ele, né, que dias depois que ele cometeu o suicídio, eles conseguiram fazer uma venda enorme dos produtos daquela fábrica e que aquilo reergueu a fábrica poucos dias depois que ele cometeu o suicídio. Por isso é que o tema dessa página é Não Soube Esperar. Então, quando nós estamos ali na turbulência, nós não conseguimos, às vezes, enxergar aquela saída. Por isso que é bom que ela para, respira, pensa, conversa com alguém, procura algum tipo de ajuda, não fica sozinho. Tudo isso para que a gente passe aquele momento ali. Porque passa, né? Até a própria paz do Espírito não é permanente. E aí vem Jesus, que João coloca no capítulo 14, no versículo 17, essa sublimidade, né? Quando ele fala, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então aí vem Jesus nos dedicando, nos dando a sua paz. Tá falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, né? Credes também em mim. Então é todo um abraço que Jesus nos dá quando ele nos deixa a paz dele. Só que faz aquele alerta, não é a paz que o mundo dá. Porque a paz do Cristo, nós não vamos encontrá-la no mundo. Porque essa paz do Cristo é uma paz perene, verdadeira. E tudo no nosso mundo é transitório. Tudo é para esse momento que nós estamos vivendo agora. É a experiência que vamos levar os frutos para a eternidade. Mas o momento é passageiro, é transitório. Então Jesus vem nos dando, nos oferecendo essa sua paz. Não causa espanto que a paz do Cristo seja diferente da paz do mundo. Pode-se afirmar que a paz do Cristo constitui decorrência lógica da vivência de seus ensinamentos. Ai, mas é difícil. No artigo falava o tempo todo, não prometia facilidade para nada. Afinal, o mestre afirmou que não basta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus. É necessário efetivamente realizar a vontade do Pai Celestial. Então, para essa paz do Cristo, é necessário estarmos de acordo com a lei, né? Com a lei divina, com a lei natural. Deixa eu ver se foi. Essa vontade encontra-se explícita nas palavras e nos exemplos de Jesus, né? O guia e modelo. O céu a que se refere o Cristo não é um local determinado no espaço. Eu vou para aquele pedacinho ali que é o céu. Não. Trata-se de um estado de consciência em harmonia com as leis divinas. Quer mais paz do que isso, gente? A paz do Cristo não se identifica com a imobilidade, né? Pedir Senhor, Senhor e ficar aguardando. Não. É preciso movimento. A vida é movimento.
é um sublime estado de consciência feito de serenidade e de harmonia. Essa é a paz que o Cristo nos oferece. Então, naquele artigo, bem assim, esmiuçando, né? Parece que está falando tudo da vida material, mas o propósito é muito maior, né? É viver no mundo como devem viver os homens no mundo. Mas o que a gente, né, recolhe dessa experiência de vida é que vai fazer o diferencial, é que vai formar em nós essa paz de espírito, que vai nos aproximar da paz do Cristo. É um profundo silêncio interior, olha lá o que dizia o artigo, né? Introspecção, que não depende das ocorrências do mundo. Gente, eu acho isso aqui tão difícil, né? Tá tudo caos aí fora, mas eu estou em paz. Olha, eu fico repetindo isso, né? Está em paz, porque algo em nós precisa manter o equilíbrio, porque senão é mais um desequilibrado, é mais um a dar trabalho. Então, pode estar o caos. Não é indiferença, não é indiferença, é uma paz que com aquela paz você vai conseguir auxiliar, amenizar aquele turbilhão que está no mundo exterior. Nunca é indiferença, nunca é imobilidade. Ela é muito trabalhosa e operante. Reflete o estado de quem pode observar com tranquilidade os próprios atos. Só se sente assim quem cumpre o seu dever. Olha, que às vezes nós nos deparamos com pessoas tão simples, que levam uma vida tão simples e tão em paz, porque está cumprindo o seu dever. É a paz do dever cumprido, o dever retamente cumprido, é o que nós precisamos perseguir. Eu acho que eu pulei sim. Qual é, Pojo? Qual foi a parte? Ah, sim, o segundo, né? Essa paz somente pode ser desfrutada por quem ama o progresso e trabalha efetivamente no bem. Obrigada, pulei mesmo. Então, é amar o progresso, porque a paz do Cristo não é imobilidade, não é inércia, não é ficar parado no tempo. Progresso é lei divina. Nós estamos reencarnados para melhorarmos a nós mesmos e melhorarmos o mundo onde nós estamos. Imagina só você passar a sua existência toda e quando chegar ao encontro com a sua consciência, você perceber que você não contribui em nada para o mundo onde você está, gente. Né, a Madre Teresa, acho que é a Madre Teresa que fala para que ninguém saia, né, de um encontro conosco, né, menos feliz do que quando ele nos encontrou. Então, que cada um que se encontre conosco possa sair mais feliz, possa levar algo a mais daquele encontro que teve conosco. Não tem pessoas que são assim, te passam uma paz? Você não precisa nem falar nada. Só de saber que você está no mesmo ambiente daquela pessoa, você já sente que tem uma atmosfera diferente. Porque nós somos, né, energia, e essa energia circula o tempo todo. Aqui nesse momento, então, em que o assunto é esse sobre a paz, uma energia de paz é capaz de circular todo o ambiente, nos alcançar, misturar-se com a nossa própria paz, ser ampliada, ainda levar essa paz para outros ambientes. E aí, quando nós vamos receber o passe individual, é somente aquela complementação, né? A finalização do tratamento que está sendo feito nesse salão. Se nós não tivermos olhos de ver, não estou falando de médiuns videntes, que eu não sou médium vidente, mas se a gente não sentir a diferença que esse ambiente aqui tem, né? Se a gente não sentir as energias que estão sendo, né, transmutadas nesse momento aqui, nós precisamos interiorizar mais, buscar perceber mais onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que viemos buscar e o que viemos trazer também. Às vezes a gente pensa que veio buscar uma paz, mas a gente veio trazer a paz. Porque às vezes o que precisava era da nossa energia para aquela manhã, para aquele espaço, para aquele ambiente. E a gente sai de casa achando que estou indo receber. Nada. É fluxo, né? Vai, vem, circula, se modifica, se transforma, outras horas mais, outras horas menos, mas não é inércia. A paz do Cristo não é inércia. Então, cumprindo retamente o dever, vamos sentir essa paz. A paz do Cristo não é um presente, mas uma conquista. O seu gozo pressupõe esforço em burilar o próprio caráter,
em crescer em entendimento e compreensão. Apenas se pacifica quem procura desenvolver seus talentos pelo estudo e o trabalho constantes e utiliza suas habilidades na criação de um mundo melhor. Então está lá, se pacifica, cada um se pacificando, né? Cada um buscando a sua paz interior. A paz do Cristo está à disposição de todos. Olha que maravilha! Essa paz que Ele nos dá está à disposição de todos, todos. Porém, somente a desfruta quem pratica a lei de justiça, amor e caridade, estabelecida por Deus para a harmonia da criação. Então, termina ali com pensemos nisso, porque depois daquela parte, daquela citação de João, todas essas partes estão nesse texto da redação do Momento Espírita. Essa é de março de 22. Então, pensemos nisso. Esse Momento Espírita também é muito legal, que a gente procura na internet. Esse Momento Espírita, as mensagens são tão lindas, tem os textos e você ainda pode, na própria página, tem o áudio. Você pode clicar lá no áudio, você ouve a leitura do texto. E a voz é linda, né? A voz, a música de fundo é linda. O Momento Espírita faz muito bem também. Às vezes a gente não está apto para ler uma página, mas coloca no Momento Espírita, clica lá e você escuta aquela mensagem. E aí traz paz para si, traz paz para o ambiente, né? Sente-se em paz e aí é capaz de também transmiti-la, como a paz do Cristo. Então, botei aquela imagenzinha bem sorridente. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nos alegremos no Senhor, nos sintamos em paz, estejamos com o nosso espírito em paz. Ainda que daqui a um pouco a gente tropece e a turbulência venha, a gente faz todo o caminho novamente e procura ficar em paz. Então, que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre. Então, estamos agradecendo a nossa irmã Jane, que trouxe o estudo da manhã de hoje, tão importante para nós, e que essa paz de espírito possamos trabalhar em nós. Agradecemos os nossos irmãos que nos visitam na manhã de hoje, e que a paz desse instante se estenda para os nossos lares e nossos familiares. Jesus, amigo, irmão, companheiro de todas as horas, estamos agradecendo mais uma vez aos nossos irmãos, ceareiros do bem, trabalhadores de boa vontade, que nos auxiliam e nos orientam para a caminhada, buscando sempre o caminho do bem, do aperfeiçoamento e do auxílio aos nossos irmãos, tão necessitados como nós. Que possamos trabalhar em nossas mentes, o trabalho, a alegria de viver, sempre com esse encontro saudável e importante da espiritualidade amiga que nos ajuda nos momentos de aflições, de dificuldades, e possamos com os nossos irmãos trabalhar em nós a mente sadia, trabalhar em nós sempre a nos conduzir pelo melhor caminho. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos auxiliou na manhã de hoje e que a paz desse instante se estenda para os nossos lares, nossos familiares, irmãos, caminheiros do bem e da boa vontade. Envolvemos os nossos irmãos que estão acamados nos lares, nos hospitais, que a proteção amiga de Jesus possa auxiliar a todos. Estamos assim agradecendo pelo nosso encontro da manhã de hoje, pedindo que a paz se estenda para o nosso Brasil e por toda a humanidade. E assim seja.